Bom, nessa aula a gente vai ver algumas ferramentas que a gente ainda não viu, tá? Esse lado aqui esquerdo a gente já viu essas ferramentas aqui nas primeiras aulas. Aqui o Move Tool a gente também viu, que é a ferramenta que a gente sempre vai voltar para ela, né? O que a gente ainda não viu é o Artboard, o que é essa ferramenta aqui? Quem trabalha com Illustrator já está acostumado. Então, ao invés de fazer File New e aí Custom e escolher aqui o que eu quero, eu posso vir aqui agora nessa versão e escolher Artboard. E aqui repare que ele tem vários presets já definidos, tá? Então eu vou escolher aqui o iPhone 6 750 por 1334 e vou dar um OK. Então ele vai abrir aqui para mim, eu posso colocar ele aqui em cima. Vou afastar aqui um pouco. E o que eu vou fazer aqui é clique direito, selecionar o baldinho, vou inverter aqui e vou pintar esse fundo aqui, tá? Vou pintar ele, não sei, da cor cinza. Vou duplicar fazendo Ctrl J, vou pintar de uma cor um pouco mais escura aqui também. Vou selecionar aqui em cima, só para a gente ter uma ideia. E vou escrever aqui iPhone 1. E vou aumentar o tamanho do texto, certo? Isso aqui só para a gente ver o layout como que ficaria. Beleza. O bacana do Artboard é o seguinte, eu posso, se eu quiser, vir aqui, selecionar e desenhar um artboard, por exemplo, eu quero fazer mais um artboard assim, eu posso vir aqui, definir um tamanho, por exemplo, 728 por 90 e clicar aqui em novo e automaticamente, quando eu faço clique, ele aplica para mim aqui o novo artboard com essa medida, ou a melhor opção de todas, se eu quiser, eu posso vir aqui no meu Artboard 1, por exemplo, que já tem aqui um layout, segurando Alt, eu consigo arrastar ele para o lado e ele vai simplesmente duplicar para mim. Ó, repare que ele fez aqui o Artboard 1 Copy. E aí com isso eu consigo tranquilamente, se eu quiser, vir aqui e mudar o meu layout aqui. Ó, eu quero pintar esse aqui dessa cor, esse outro aqui de cima eu quero dessa cor, eu quero editar o texto aqui, ao invés de iPhone 1 eu quero que fique iPhone 2, e ele preserva o meu original aqui, ó. Então eu posso reaproveitar, vamos dizer que isso aqui fosse um layout de um iPhone mesmo, né, de um celular, eu podia reaproveitar banner aqui dentro também, eu posso, ó, se eu quiser arrastar esse cara aqui, ó, para dentro, sei lá, do iPhone 2, por exemplo, ó. Eu tenho que vir aqui, selecionar o Alt e arrastar aqui para dentro, ó. Ele vai jogar lá dentro, certo? Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, Artboard 3, seleciono aqui e arrasto com o Alt lá para dentro do Artboard 3, ó, certo? Então é uma forma muito bacana, se eu vier aqui File Save, eu consigo salvar todos os meus artboards. Quem trabalha com Illustrator já está acostumado com isso e é muito fácil, tá? Bom, além de artboards, vamos ver o que a gente ainda não viu, né? Esses aqui a gente já viu nas aulas passadas. Esses aqui também. Crop, inclusive com perspectiva a gente também já viu. O que nos falta ver é Slice Tool. O que é o Slice Tool? É uma ferramenta para recortar o objeto, recortar imagens, layout principalmente, para estruturar uma montagem de site num software de criação de site, tipo um Dreamweaver, tipo WordPress, etc. Se você não trabalha com desenvolvimento de site, você não vai usar essa ferramenta, porque ela basicamente serve para isso. Como que ela funciona? Então, por exemplo, esse layout aqui, eu dei print screen de um site, mas podia ser um layout que eu tivesse feito aqui no Photoshop, tá? Basicamente, na hora de você estruturar um site, você tem que pensar em tabelas, para você colocar as imagens e organizar o teu site dentro de uma tabela, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu teria que vir aqui, por exemplo, e exportar os botões, ó. Esse aqui, Então, basicamente, eu pego o Slice Tool e faço um retângulo ao redor das áreas que eu quero exportar, ó, certo? Esse aqui, por exemplo, vou fazer mais fechadinho aqui. A logo, eu vou fazer mais fechada aqui também. Vamos dizer que essa imagem aqui, eu quisesse ela inteira assim. Essa aqui eu quisesse separada. Essa aqui eu quisesse separada. E essa aqui eu também quisesse separada. E vamos dizer que eu quisesse ajeitar, que algum retângulo que eu fiz aqui não ficou legal. Eu teria que vir aqui, Slide Select Tool. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, ó, o blog. O blog ficou meio descentralizado, ó. Podia vir para cá e
colocar ele mais justo aqui, ó. E aumentar o espaço desse aqui do lado se eu quisesse, certo? Bom, uma vez que eu fiz isso, eu posso vir aqui em File, Export, Save for Web. Aqui eu vou escolher o formato que eu quero, PNG, etc, JPEG, a qualidade, qual eu quero. Vou vir aqui dar um Save, escolho a pasta que eu quero e dou um Save. Se eu for lá na minha pasta agora, repare que aqui na pastinha ele salvou separadamente, ó, cada arquivo daqueles que eu separei em retângulo. E aí com esses arquivos em mãos, você consegue abrir o Dreamweaver ou enfim, o software que você vai criar o teu site e inserindo essas imagens dentro de tabela. Basicamente isso aqui é para quem trabalha com desenvolvimento web. Se esse não é o teu caso, você não vai usar essa ferramenta. Outra ferramenta muito boa que tem no Photoshop é o seguinte, se a gente fizer clique direito aqui, a gente já viu aqui o conta-gota, que se eu vier, por exemplo, repare que aqui ele tem a cor vinho e a cor cinza de fundo. Se eu apertar a letra D de dado, automaticamente ele vai mudar a cor para preto e branco. E se eu fizer X, ele vai inverter a cor que está em cima pela cor que está embaixo. Ó. Ou posso fazer clique aqui na setinha, mas o shortcut é a tecla X. Bom, eu com esse conta-gota eu posso vir aqui clicar no céu, ele vai pegar o azul do céu. Posso vir pegar o amarelo, ele vai reconhecer o amarelo, a cor do telhado e assim por diante. Só que esse cara aqui, Color Sample Tool, o que ele faz é guardar uma referência para a gente. Ó. Então se eu quiser, por exemplo, o tom amarelo, faço um clique aqui, repare que automaticamente aqui no Info, ó, vou até tirar ele daqui para a gente ver melhor, ele guardou o primeiro ponto de referência. Está aqui, ponto 1. Se eu quiser o telhado agora, por exemplo, aqui, pum, marquei, ponto 2. Ele marca aqui para mim os valores do RGB. Agora o céu e agora vamos dizer que eu quero essa parede aqui mais clara. Então cada vez que eu clico ele vai guardando os pontos de referência. E isso é ineditável. Ó. Se eu não quiser o amarelo, se eu quiser mudar o ponto de referência do número 1 para o telhado, ó, é só eu vir aqui, arrastar, ele vem aqui para cima, automaticamente eu vejo. Ó, agora o RGB está 74, 84, 85. Se eu voltar a colocar aqui no amarelo, eu vejo que ele mudou, ó, 224, 196, 131. Tá? Então isso aqui é excelente para quem quer pintar e você precisa da referência, você pode guardar pontos de referência com essa ferramenta. Se eu fizer clique direito, eu também tenho aqui essas outras ferramentas. Ó. Eu tenho aqui Ruler Tool. Esse cara aqui basicamente serve para me dar distância. Ó. Vamos dizer que eu queira saber a distância aqui dessa chaminé até a ponta dessa antena aqui. Ó. Ele vai me dar para mim os valores, certo? Só que eu apaguei aqui o info, então eu tenho que voltar a colocar info. Ele vai me dar aqui essa informação. Ó. Daqui até aqui, por exemplo. Ó. Certo? Ó. Repare que ele está me dando aqui ó, o A e o L, altura e largura. Se eu segurar o Shift, repare que ele só vai mexer para mim aqui a largura. Ó. Tá vendo? Ó? Ele vai me dando quantos pixels eu estou usando. 39,55. Ou posso fazer vertical também. Ó. Segurando o Shift ele mantém a linha reta. E para lateral ou horizontal ou vertical. Segurando o Shift ele mantém para mim. Mas eu posso calcular a distância que eu quiser, ó, desse ponto para esse aqui. É só clicar e arrastar. Ele vai me dar aqui, ó. Vai me dar aqui, tem uma distância lateral de 8,01 e o ângulo dele altera 3,0. E assim por diante, ó. Eu consigo calcular a distância de um objeto do outro. Basicamente é o que a régua faz. A gente já fez de corrigir perspectiva nas primeiras aulas com essa ferramenta aqui também, né? Note Tool. Essa aqui para mim é uma ferramenta meio tonha, né? Às vezes eu não sei, a Adobe coloca algumas coisas que a gente não usa muito, mas enfim, para quem quiser tá aqui. Vamos dizer que eu quero colocar uma anotação nessa imagem aqui para outra pessoa trabalhar depois, ou para eu mesmo não esquecer de algo que eu preciso fazer na foto, né? Então, não sei, mudar esse tom de amarelo. Eu posso vir aqui fazer um clique e escrever aqui, mudar o tom de amarelo. Enfim, tá aqui, ó. Agora vamos dizer que eu quero essa antena aqui, eu quero apagar a antena. Vou clicar aqui, vou colocar apagar antena. Aqui, limpar a janela. E assim por diante, tá? Repare que aqui ele faz, ó, 3 de 3, porque eu posso ir navegando de um para o outro, ó. E o que eu estou selecionado, ele aparece com os risquinhos. O que eu não estou selecionado, ele está simplesmente amarelo, ó, tá? Não sei, eu não vejo muita utilidade, mas enfim, tá aí. Se quiser dá até para mudar a cor aqui, ó. Em vez de amarelo eu quero a cor verde, certo?
ficou verde aqui agora. Enfim, eu não gosto muito. Dá para você apagar aqui, ó. Dá para apagar um por um, ou se você quiser dá para fazer clique direito, deletar todas as notas. Dá um OK, ele limpa tudo para você, certo? Bom, além das notas, ele também tem aqui essa ferramenta contador, 1, 2, 3, assim por diante. Se eu selecionar, para que ela serve? Vamos dizer que eu queira contar aqui quantos telhados tem, tá? Um exemplo. Então eu colocaria aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai, certo? 8. E se eu quiser aqui eu consigo mudar a cor dele, vamos dizer que eu queira aqui a cor amarela, e eu queira um tamanho 9, e aqui eu vou colocar 20. Ok, ele vai aumentar para mim e ele vai simplesmente automaticamente, na medida que eu for clicando, ele vai adicionando os números, certo? Então isso aqui é uma forma rápida se você precisa localizar o teu texto e você precisa enumerar, né, a tua imagem com texto, você não precisa ficar desenhando a bolinha, escrevendo o número, é só fazer clique que ele vai inserindo para você, certo? Bom, além disso, o Photoshop também tem, por exemplo, às vezes quando você faz uma fotografia com flash, o olho fica vermelho. Hoje em dia é difícil, porque até celular acho que já tem essa ferramenta aqui de limpar o olho vermelho, né, que fica aquele reflexo do flash. Mas se por acaso acontecer de você precisar remover o vermelho do olho, tem essa ferramentinha aqui, né, que o próprio Photoshop já dá pra gente. Deixa eu lembrar onde que ela tá. Aqui, ó, Red Eye Tool. Então você simplesmente pega ela, faz um retângulo ao redor do olho, automaticamente ele limpa para você o olho. Simples assim, tá? Ele tem também, vamos apagar esses aqui que agora a gente já não vai mais usar. E eu vou trazer aqui, fazer um File New. Ok. Vou vir em 3D, New Mesh from Layer, Mesh Presets, e eu vou trazer aqui um cubo. Bom, basicamente, o que o Photoshop faz para mim é inserir um cubo aqui para mim, em 3D, tá? E aí, nesse painelzinho aqui, se eu fizer clique nessa ferramenta aqui, ó, eu consigo vir aqui e trazer vários materiais aqui de textura para jogar em cima desse meu arquivo, certo? Basicamente, o que essa ferramenta aqui faz é igual. Essa aqui, ó, o contador, 3D Material Airdrop Tool, você pode fazer por aí ou você pode fazer por aqui. Eu prefiro fazer direto por aqui, porque eu acho que é mais fácil, tá? Mas 3D a gente não vai tá vendo. Na verdade, assim, 3D no Photoshop para mim é igual ao vídeo. Até dá, mas o Photoshop não é um programa de 3D, tá? Ele simula um 3D, quebra um galho pra gente com 3D. Mas você não vai fazer uma modelagem em 3D no Photoshop. É igual ao vídeo, você até pode importar um vídeo para dentro do Photoshop? Pode, você tem que ter o QuickTime instalado na máquina. Não é um programa de edição de vídeo. Com 3D é a mesma coisa, é um quebra-galho, mas não é um programa de 3D, tá? Então a gente não vai se aprofundar nessa questão de 3D.